Olá, meu nome é Renato Tomon, sou Microsoft MVP da categoria de Business Application e também MCT. Essa aula é sobre introdução ao Power Platform e a gente vai dar andamento nos estudos sobre o Microsoft Learning. Se você quer entender mais, entre em contato pelas descrições, se vai ter mais detalhes sobre como você pode ter acesso às outras aulas. Vai ser uma sequência de aulas em cada módulo do Microsoft Learning, então a gente vai aprofundar bastante sobre Power Platform, Microsoft 365, então a ideia é te ajudar nisso. Meu nome é Renato Romão, eu vou estar em parceria com o Douglas Sumon também, que é MVP, e nessa aula então a gente vai começar falando sobre a introdução da Power Platform. Aqui vocês podem ver que a gente tem esse módulo falando sobre quais são os objetivos dessa aula. Basicamente, a gente vai entender um pouquinho sobre os componentes, recursos da Power Platform, quais são os objetivos finais, identificar quando utilizar cada ferramenta, e não só vai ser um módulo onde eu vou ler junto com vocês o Microsoft Learn, mas a ideia é que nós trouxemos a experiência para vocês. Então, eu possa trazer não só a minha bagagem profissional, mas a minha bagagem como conhecedor da Power Platform, como conhecedor de tecnologia, como desenvolvedor há muitos anos já também. Então, a ideia é trazer essa abordagem para vocês, para te ajudar nos seus projetos, nos seus clientes e também no seu estudo com a Power Platform de modo geral. A gente também vai compreender como funcionam os conectores, quando utilizar cada um, quando pensar com relação à licença paga ou a licença pelo Office 365. Também qual o valor para o seu negócio, né? Então, entender também qual que é o valor por trás daquele aplicativo, por trás daquele fluxo, como você pode entender o real motivo, o real valor, não financeiro, mas o valor pelo negócio, pela automatização, pela valorização do seu negócio e como o seu negócio pode crescer e alavancar com essas tecnologias. Então, basicamente, a gente vai começar pela introdução. Esse link da documentação a gente também vai deixar disponível para vocês, então fiquem tranquilos. Vai ter um link para você se inscrever também, para você participar das outras aulas, receber notificações. Então fique atento sempre à descrição dos vídeos e das chamadas também que você vai ter acesso, tá bom? Então, basicamente, esse aqui é o módulo do Microsoft Learn. É super interessante vocês conectarem quando vocês estiverem assistindo a aula também, depois pararem para ler também a documentação. Por quê? Basicamente, dentro do Microsoft Learn, a Microsoft tem uma categorização que você vai ganhando experiência conforme a sua leitura. Então, assim como a gente tem um nível de leitura e acaba ganhando experiência, é legal que você vai ter isso também, tá bom? Basicamente, vamos começar aqui pela introdução. Basicamente, aqui na introdução ele está falando alguns exemplos, né, de empresas no dia a dia e em cenários que você pode utilizar, mas trazendo isso para o nosso contexto hoje. Como que a tecnologia ela tem se tornado importante nas empresas, né? Muitas empresas que nem são de tecnologia estão investindo tanto em time quanto em consultorias para que seus times estejam preparados para atuar, seja de modo remoto, seja ele de modo presencial ou híbrido, talvez. Não só trabalhar com os seus clientes, mas também organização melhor, planejamento melhor das atividades, organização de como, de análise interna, de relatórios internos, de automatização interna, que de repente são processos manuais. Então a tecnologia ela está muito presente, ela tem se tornado obrigatória, um requisito meio que necessário. Antes as pessoas para entrarem nas empresas era obrigatório o Excel. Hoje em dia algumas empresas já estão obrigando a você conhecer um pouco de Power BI, de Power Platform também, e algumas outras ferramentas. E não só essa bagagem, mas também é uma abordagem sobre ferramentas, tecnologias que você talvez conheça. Você tem que conhecer Trello, você tem que conhecer Teams ou Zoom. Então, tem outras ferramentas que as empresas estão exigindo como requisito para você começar a trabalhar, porque a tecnologia ela tem se tornado muito presente, ela já está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, as empresas elas estão tentando se adaptar a esse cenário,
muitas delas ainda não começaram, ainda estão patinando ainda por conta da tecnologia, por conta dessa atualização desse boom de ferramentas de produtividade que você pode usar no seu negócio, mas a ideia da Power Platform é exatamente a mesma. Não só como mais uma ferramenta para você usar no dia a dia, mas a ideia da Power Platform junto com o Microsoft 365 é te dar o potencial para você não precisar trabalhar em ferramentas fora. Você ficar praticamente 100% do seu dia, se você trabalha 100% com computador, sem atender cliente e tudo mais, então você ficar 100% do dia através dessas ferramentas. Então, você talvez nem precise atuar em abrir outra ferramenta externa, e se você mesmo precisando, você pode plugar, você pode adaptar essa tecnologia a essas ferramentas. Então, a ideia da Power Platform é exatamente a mesma, só que melhorando o seu dia a dia, melhorando os seus processos, automatizando, e basicamente aqui, até um exemplo que ele fala, o Microsoft Power Platform permite que a empresa crie soluções e, ao mesmo tempo, permite que você una a tecnologia personalizada para ajudar todos. E a ideia é exatamente a mesma. Você não só como desenvolvedor da TI, então esse módulo, a Power Platform no geral, não é só para alguém de TI, não é só para um desenvolvedor. A ideia da Power Platform é que possa reunir pessoas de várias áreas. Então, eu, como área de TI, me comunico com a área de negócios, me comunico com a área de finanças. O pessoal de finanças tem acesso ao Power Platform e entende da Power Platform. O CEO da empresa entende Power Platform e entende como analisar os relatórios. E o pessoal de financeiro, por exemplo, cria esses relatórios, mesmo não sendo de tecnologia, eles só falam para TI. TI, como que eu faço isso? Como que eu pego os dados da empresa? Como que eu pego essas informações? E a TI vai auxiliar nesse processo. É um processo que a empresa vai trabalhar mais junto, vai trabalhar mais integrada para entregar um resultado para a própria empresa, ou até mesmo para os clientes. Então, é uma coisa que a Power Platform tem mudado na vida das organizações, é trazendo low code para dentro delas, é trazendo essa parte low code que tem a ideia de que é pouco código, é mais clique e arrasta, adicione e tudo mais, onde não exige um conhecimento de TI, onde não exige um conhecimento prévio de programação, de linguagem de código, onde você traz essa experiência para dentro das empresas e fala, beleza, agora desde o mais simples da empresa ali, o estagiário, até o CEO, o cara mais importante ali, todo mundo entende Power Platform, todo mundo consegue criar um relatório, criar uma automatização, mesmo que seja simples, consegue criar para melhorar o seu cotidiano. Então, você faz uma tarefa repetida todos os dias durante a sua semana, todos os dias durante o seu mês, você gasta, sei lá, 20 minutos, mesmo que seja 20 minutos. 20 minutos em um dia, tudo bem. Agora, 20 minutos em 5 dias já é bastante tempo. Agora imagine em um mês. Então você perde muito tempo, às vezes, com coisas que você pode automatizar. E a ideia da Power Platform é justamente essa: não automatizar por automatizar. É automatizar para melhorar a sua vida, para melhorar a vida do seu negócio, dos seus clientes, entregar mais resultado. E não necessariamente quando você estiver fazendo isso, você vai perder a sua função. Se eu estou fazendo um projeto de automatização para uma empresa, eu não estou tirando o trabalho daquela pessoa, eu estou melhorando a vida dela e o trabalho dela, e ela vai poder focar em outras coisas e melhorar e analisar e até mesmo talvez construir essa automatização depois, dar manutenção para essa automatização, ao invés de ficar fazendo aquele trabalho repetido. Então, se todo dia eu preciso mandar um e-mail, eu sou responsável por mandar um e-mail todos os dias, 8 horas da manhã, você pode deixar que a Power Platform faça isso por você. Você não vai perder o seu trabalho, você vai conseguir focar em outras coisas e ser mais produtivo para a sua empresa. Então a ideia é criar soluções de negócios para a Power Platform, para o seu negócio usando a Power Platform. E você pode criar coisas pessoais? Pode, tem alguns controles que eu faço de forma pessoal usando a Power Platform, mas não necessariamente a Power Platform é para isso. A ideia da Power Platform é para melhorar o seu negócio, é uma solução de negócio, mas se você quiser usar para quesitos pessoais também é possível, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula, onde a gente vai falar sobre o que é a Power Platform, mostrando alguns exemplos e trazendo mais a vida real da Power Platform. Até a próxima aula.